Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal Jamprem e hoje eu tô aqui para conversar contigo a respeito da união da massoterapia com elementos de naturopatia. Eu me lembro que nos anos 80, 90, nós tínhamos várias formações, não só aqui em São Paulo, mas como em todo o Brasil, várias formações de massoterapia e massoterapeutas extremamente competentes. Mas lembro-me que existia, falava-se muito pouco em naturopatia. Nesse período, eu fiz uma viagem para estudar yoga na Índia e passei pela Inglaterra, especificamente por Londres. E lá conheci os florais de Bach. E logo pensei, por que não o massoterapeuta, por que não agregar os florais de Bach aos seus atendimentos, aos tratamentos com os seus clientes? Até porque eu fiquei fascinado pelos florais de Bach, já estudei vários outros sistemas de florais, mas o Bach até hoje é o que toca mais o meu coração. Então eu me lembro que meados dos anos 90, juntamente com o curso da Amor, Associação de Massagem Oriental, que formava terapeutas ou massoterapeutas e massagistas extraordinários, eu me lembro que eu agreguei o valor dos florais de Bach. E na mesma época também falava-se muito em gemoterapia aqui no Brasil. Gemoterapia no Brasil é mais conhecido como tratamentos com cristais, mas na Índia é muito comum o estudo das gemas, principalmente no Tantra. Então agregamos a gemoterapia, os florais de Bach, os conceitos de chakras, o conceito de aromaterapia com todas as suas práticas, que eu tive a oportunidade inclusive de pesquisar na França, que a aromaterapia é muito profunda na mesma. E nós começamos a colocar, eu e Diana Prenzinat, uma série de elementos de naturopatia na formação de massoterapia. Isso deu um resultado extraordinário, isso deu um resultado abençoado. E aí agregamos outros valores, como por exemplo o estudo de músicas, quais músicas que eu devo me utilizar numa massoterapia, quando escolher Bach, quando escolher Beethoven, Mozart, quando escolher músicas de passarinho, ou de água, ou músicas de harpa, ou músicas New Age. E esse formato ele foi crescendo. O que eu quero falar para ti é que mesmo a minha escola, uma universidade, tendo hoje, em 2020, 32 anos, a ideia da naturopatia, pela primeira vez eu vi esse termo, eu vi formações sobre a mesma, foi com um médico sanitarista, naturalista, chamado Márcio Bom Tempo. Então eu me inspirei em Márcio Bom Tempo para começar, inclusive, a desenhar um curso de naturopatia. Eu acreditava também que quando você se forma em yoga, você tem vários instrumentos dentro do yoga terapia e do amálgama do yoga, como respiração, meditações, posturas corporais. Eu acreditava que se nós ensinássemos na formação em massoterapia vários elementos de yoga, isso ia agregar também a formação. Não que eu forme naturopatas, massoterapeutas junto ao yoga, são formações paralelas, mas na minha formação de massoterapia e naturopatia tem yoga, tem Qigong também, porque em meados dos anos 80 eu me formei professor de Kung Fu no estilo Tsung Xiao. Eu pratiquei durante muitos anos Hungar, pratiquei Wing Chun, pratiquei Shan Tao Chuan, que é o estilo Shaolin, e tive a minha primeira formação em Kung Fu nesse estilo chamado Tsung Xiao, da garça branca. E nesse estilo, junto com o professor Paulo José da Silva, que foi meu mestre primeiro de Kung Fu, e até hoje o mais importante nessa arte, eu aprendi muito Qigong. Aperfeiçoei o Qigong em outras técnicas também, fiz Tai Chi Chuan com Liu Pai Lin, trouxe alguns elementos do Qigong, do Tai Chi Chuan,
para a naturopatia. Qigong são elementos que você pega energia, solta, lembra muito o Tai Chi. E no Japão, todos os acupunturistas e todos os massoterapeutas obrigatoriamente aprendem Qigong. Claro, deve existir algumas exceções, mas a maioria dos massoterapeutas aprendem Qigong. Então essa formação de naturopatia ela foi crescendo sempre paralela à massoterapia. E isso nos anos 2000 começou a ser muitas pessoas se inspiravam na universidade, criaram cursos parecidos, alguns eram exatamente uma cópia, outros tiravam a massoterapia e alguns foram inspirados no nosso, mas eu creio que, lógico, você pode ser um massoterapeuta extraordinário. Em outros vídeos eu falo que a ideia da naturopatia junto à massoterapia, por exemplo, você faz uma massoterapia completa e coloca algumas agulhas, que seria a auriculopuntura, você faz um tratamento de moxa, que é a moxa bustão, ou até mesmo a ventosa. Então o teu amálgama de técnicas vai aumentando, elementos do yoga, elementos de limpeza energética, muito trabalho corporal. Eu questionava muito no início das formações de naturopatia e massoterapia, logo no início, que o terapeuta não era trabalhado. Eu acho que essa é uma grande diferença da minha escola, da uma universidade, que não é a melhor escola. Tem grandes escolas de massoterapia no Brasil, grandes escolas. O que eu chamo de grandes escolas? Primeiro, que são formadas por professores idealistas. Segundo, que as formações são longas. Eu prefiro as formações longas. Eu prefiro que você seja um terapeuta com uma formação muito sólida. Isso te dá confiança, carisma para atender. Mas, voltando, um diferencial da minha escola, da uma universidade, era exatamente nós termos um trabalho corporal, dinâmicas de bioenergética, de Reich, para trabalhar o terapeuta. Então, muito das minhas formações, as pessoas dançam, as pessoas brincam, as pessoas aprendem não só a massoterapia, que às vezes existem escolas tão somente indianas, o que é maravilhoso, de Ayurveda, de Tantra Sankhya. E existem essas escolas, que são escolas, digamos, que a especialização é a massagem indiana. Existem as escolas que a especialização é o shiatsu, a Mao, o tuiná, as massagens chinesas e japonesas. Mas eu sempre percebi que o massoterapeuta ele pode aprender várias técnicas e trazer esses elementos de naturopatia, que hoje é conhecido também como naturologia. Algumas escolas de naturologia surgiram, tem impressão em meados dos anos 90, por aí, e meados, né, da década de 1990, no meio. Então é muito interessante, na minha visão, que você agregue tudo isso. Hoje surgem muitas técnicas também de naturopatia, técnicas de imposições energéticas. Por exemplo, eu comecei a ensinar, também não fui o primeiro, mas foi um dos primeiros a ensinar Reiki para todos os terapeutas, porque aí você faz o shiatsu mentalizando o Reiki, faz o ama mentalizando o Reiki, faz a reflexologia, que é extraordinária essa prática, mentalizando o Reiki. E eu sempre ensinei para todos os meus terapeutas as práticas de Reiki, sempre dessas aulas de yoga, do efeito terapêutico das músicas, da aromaterapia, da fitoterapia, que eu tenho um professor extraordinário que é o Gilson, das questões indianas que é a Diana. Enfim, para dar aula na minha escola, na uma universidade, passa pelo crivo da Diana. A Diana faz um teste, então quem dá aula numa universidade são professores que têm que ter uma competência ímpar. Porque uma coisa é você ser um terapeuta, às vezes ensinar você precisa ter um outro dom, uma outra característica, um outro domínio da arte de transmitir, da arte de estar ensinando. Então, nós fomos, dos anos 80 até os anos 2000, unindo uma série de técnicas para agregar massoterapia, até criarmos o curso técnico.
que são 1.500 horas aula de naturopatia massoterapia. Nós poderíamos formar um curso superior, mas ao mesmo tempo que eu acho, isso é só uma opinião minha, é uma opinião, não é uma verdade. Eu creio que, na minha visão, você ser um terapeuta com um curso de 20, 30 horas é muito pouco. A gente tem que estudar mais, tem que ter um certificado forte. Essa questão da certificação, principalmente para quem vai sair de São Paulo, para quem vai para o interior, para a praia, enfim, é importantíssimo o certificado. Vão te pedir logo de cara, e um certificado forte. Então eu acreditava que um curso de 10, 20 horas, seja qualquer terapia, é o começo da jornada. Um curso de 400 horas aula, que é o curso mais forte da minha escola, e o curso da Amor, que foi o que eu fiz também de 400 horas aula, seria um aprendizado muito rico. 400 horas aula você se torna um terapeuta, uau! Se você faltar numa aula, tem que repor, você tem que ler um pouco, tem que pesquisar, passar por estágios, estudar anatomia, fisiologia, ética, ter noções de tudo isso. 400 horas aula, você sai um terapeuta muito bom. E 1.200, 1.300 horas aula é mais que o suficiente para você dominar tudo dessa área. Então nós sempre trabalhamos com a formação técnica, apesar da minha escola, uma universidade, ser uma escola mesmo. Nós usamos o nome escola não como nome fantasia, mas é um nome mesmo, porque tem uma formação reconhecida pela Secretaria de Educação, com aval do MEC, enfim, mas nem eu nem Diana quisemos trabalhar com uma formação superior em naturopatia, porque cremos que 4 anos não, talvez seja algo um pouco exagerado na nossa visão. Isso não tem relação, por exemplo, com a formação, com as formações de naturologia. Naturologia você estuda muito as bases teóricas. A minha formação é uma formação muito prática. Principalmente seja qual for a formação que você faz numa universidade, tem muito massoterapia, muito. Você aprende desde a parte japonesa, eu já falei isso em outros vídeos, que é o Zen Shiatsu, é legal você saber isso se você é um terapeuta. O Zen Shiatsu, o Tao Shiatsu, o Shiatsu, a Mal, o Tuiná, saber a massagem indiana, saber a massagem psíquica, massagem para idosos, para gestantes, para crianças, e paralelo a tudo isso, agregar valores da naturopatia. Você se torna um terapeuta muito completo, tem algo a mais para oferecer, algo a mais que traz um benefício, que traga paz para as pessoas. Lembra que Jesus dizia assim: quando andar por terras estranhas, cure os que estiverem feridos, pois o mal não é o que entra na nossa boca, é o que sai da boca do homem. E quando Jesus diz, quando andar por aí, coloque as mãos e cure os que estiverem feridos, ele fala em teraf, que é ser um terapeuta. Lembra, o massoterapeuta, o naturopata, antes do toque sair das mãos, sai aqui do coração. Então esse é o meu convite para você, que é essa união da massoterapia com a naturopatia. Num próximo vídeo eu vou estar falando um pouco de como divulgar o teu trabalho, algumas dicas para você que é massoterapeuta, que é terapeuta, ok? Qualquer coisa, manda a tua pergunta, isso para mim é muito importante. Eu sou muito solitário, eu tenho muito pouco contato com as pessoas, cada vez menos. Então hoje o meu contato é respondendo perguntas assim, nesses veículos que são os veículos pela internet, enfim, não importa qual seja o veículo, não é? Gratidão, gratidão, obrigado por você ser quem você é.